Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. A gente vive, assim, uma centralização do eu, né? E uma boa parte das nossas doenças, né? Sejam elas doenças do corpo, ou doenças da sociedade, ou doenças da alma, estão relacionados com esse nosso interesse pelos nossos interesses apenas, né? A nossa centralização no eu, no ego. Há um tempo atrás, a sociedade humana era uma sociedade que vivia no geocentrismo, né? A gente acreditava que o universo girava em torno da Terra. Depois, há uns 300, 400 anos atrás, descobrimos, a ciência descobriu que não é nada disso, né? No nosso sistema solar, somos nós que giramos em torno de uma estrela, do Sol. Então, virou uma visão heliocentrismo. E eu diria que hoje nós estamos vivendo uma visão agora egocentrismo. Nós acreditamos que o universo não gira em torno da Terra, não. Gira em torno da gente, né? De uma certa maneira, há uma boa notícia, porque eu acho que cada vez mais nós estamos sendo mais sinceros, mais abertos, com menos pretextos, né? Porque antigamente a gente se camuflava atrás de uma religião, da sociedade, e não se aparecia muito, né? Nós agora estamos sendo mais transparentes, mas essa transparência às vezes também nos assusta, né? Então, uma boa parte dessa doença social, de uma doença espiritual e, por consequência, né, que acaba sendo uma consequência, a doença do corpo físico, né? Gira em torno um pouco desse nosso apego às coisas que nós acreditamos ser importantes, que seriam as coisas que giram em torno dos nossos desejos, dos nossos medos, das nossas vontades, né? Do nosso egoísmo. Mas nós vamos percebendo que isso não faz muito bem à nossa saúde. Quanto mais nós apegamos ao nosso ego, às coisas que estão, digamos, na superfície do nosso ser, quanto mais nós nos preocupamos apenas com a gente mesmo, mais nós sofremos, né? O tema de hoje é justamente essa contraposição. Se a gente se preocupa mais com o outro, porque a realização da caridade é a gente se preocupar mais com o outro, né? A gente olhar mais para o outro. Não é apenas, a caridade aqui não é apenas uma caridade formal, da gente trabalhar como voluntário, né? Mas é a gente se desapegar das vontades do nosso ego e olhar mais para o outro, né? Nesse exercício de olhar mais para o outro, a gente acaba encontrando em nós mesmos algo que havíamos esquecido, que é a nossa essência. Porque para a gente olhar para o outro, a gente tem que deixar um pouco de lado essa ficção, porque o ego é uma ficção, né? A realidade que nós criamos do universo girar em torno de nós é uma ficção, e começamos a sermos mais verdadeiros, né? Verdadeiros com a gente mesmo. Porque para a gente se aproximar do outro de verdade, né, não é apenas o ser amigo de Facebook, né? Porque, né, de redes sociais, porque isso é fácil. Aliás, nas redes sociais a gente vê esse egocentrismo, né? As fotos ali como é que são as fotos de si mesmo, né? Os selfies, né? Os selfies, né? A gente tem pessoas que tem um álbum repleto de selfies que você não vê quase nada, só ele mesmo, só aquela pessoa mesma, né?
Então é um culto à sua própria personalidade e acaba esquecendo do que está acontecendo em volta. Então é uma necessidade da gente ir de encontro ao outro, é uma necessidade do espírito. Porque quando a gente vai de encontro ao outro e vai de verdade, né? Querer se preocupar, saber como que aquela pessoa está passando, o que ela está vivenciando, quais são os seus problemas, quais são suas felicidades, né? Pessoas do nosso círculo de amizade e pessoas que não têm nada a ver com a gente, né? Quando a gente se aproxima do outro, a gente começa a perceber que o instrumento para se aproximar do outro não está nessa superfície rasa, né, que a gente montou na nossa personalidade. Mas a gente precisa de características da própria alma, da própria essência, né, que vai caracterizar uma empatia, ou seja, o outro vai perceber que nós estamos realmente preocupados, que nós estamos ali andando junto com ele, né, e querendo ajudar. Então a direção do ser humano rumo ao desapego dessas coisas que eu estou dizendo agora, né, ou seja, no exercício da caridade, leva a gente a se preocupar menos com o ego, menos com a gente mesmo, passa a gente ter uma visão menos egoísta e menos egocêntrica da vida, e passamos a ter uma visão altruísta, né, onde eu me incluo, mas eu incluo o próximo também, né? Eu não consigo ter uma qualidade de vida razoável, boa, se eu não incluir as outras pessoas. E entendo que esse nosso barco que nós vivemos, nós precisamos das outras pessoas para sermos felizes. É claro que há todo um incentivo, né, na casa espírita, sobretudo na casa espírita, para que nós ajudemos aquelas pessoas que estão em risco social, como é, por exemplo, a obra da Fundação La Harmonia, né? E é algo valiosíssimo, né, nós ajudarmos aqueles que estão em risco social. Mas eu conheço pessoas que falam assim, pô, Sócrates, mas eu gostaria de ajudar alguém, mas não sei como, eu quero encontrar uma instituição. Claro que eu já tenho algumas instituições que eu já indico. Vá lá para a fundação, vá para essa, vá para aquela. Mas assim, a gente não precisa exatamente estar fazendo uma caridade formal, como eu disse antes, para entrarmos nesse exercício de caridade. Por exemplo, a gente ligar para uma pessoa que a gente sabe que está precisando de ajuda, darmos o nosso ombro para o nosso amigo, né, deitar, chorar, contar as mazelas, ouvir com atenção aquele que precisa. Então, existem inúmeras oportunidades, e não está ligado exatamente à caridade financeira, né, mas a uma caridade moral, que isso vai nos presentear com uma libertação do espírito. Porque assim, dentro dessa viagem egocêntrica, a gente fica achando que tudo gira, como eu disse antes, em torno da gente, então tudo a gente é, né? Ah, eu posso ser o melhor, mas eu também posso ser o mais infeliz. A minha doença é pior do que a sua, a minha dificuldade é pior que a sua, os meus desafios, como dizemos no espiritismo, as minhas provas são mais provas do que as suas, e as minhas expiações são mais difíceis do que as suas, né? Então a gente, não, eu estou vivendo um inferno astral, né? Quer dizer, a gente no espiritismo a gente não fala inferno, a gente fala assim, sei lá, vai um umbral, não, estou vivendo um umbral aqui na Terra, né? O que seria uma redundância, uma vez que o nosso planeta está no umbral. Mas quando a gente começa a olhar o outro, e muitas vezes a gente vai perceber que a miséria do outro é maior do que a nossa. E às vezes a gente olha o outro, a miséria do outro é maior que a nossa, mas ele sofre menos, né? E essas lições vão trazendo para o espírito uma compreensão de que, poxa, será que eu não estou supervalorizando o meu sofrimento? Porque digamos que uma pessoa está passando por uma situação financeira ruim,
mas existem pessoas que passam por situações financeiras muito pior que a sua. Tem pessoas que estão passando por uma doença, né? Existem pessoas que estão passando por um desafio de saúde muito maior que o seu, né? Existe sempre pessoas com desafios maiores do que o nosso, mas não necessariamente são mais felizes ou infelizes, né? Porque o que importa mais não é o desafio pelo qual nós passamos, o que importa principalmente é como nós passamos esse desafio. Quais são as lições que nós aprendemos? O que eu estou aprendendo por aqui? O que eu preciso aprender com aquela doença? Então, quando nós começamos a fazer a caridade, nós começamos a observar que a dificuldade é para todos, da mesma forma que a felicidade pode ser para todos também, né? A gente começa a deixar um pouco de lado essa viagem ao redor da gente mesmo e vai fazendo uma viagem dentro de si. Essa é a principal viagem. O importante não é, porque a gente às vezes parece aqueles drones, né? Hoje em dia está muito em moda, né? Fica só sobrevoando, né? A gente fica só sobrevoando a superfície, né? Querendo saber se a gente está bem, se o emprego está bom, se a saúde está boa, se, né, se não sei o que lá está bem, se os amigos estão... E só sobrevoa e não aprofunda, né? A gente precisa aprofundar. Quando a gente vai, através de um exercício de caridade, a gente começa a aprofundar, né, o nosso ser, porque a gente se desprende um pouco dos nossos interesses superficiais, porque nós espíritos temos que ter interesses, mas interesses mais profundos, interesses da alma, não os interesses do aqui e agora, né? Da vaidade, do orgulho, mas os interesses mais profundos, os interesses do crescimento como pessoa, do crescimento emocional, do crescimento intelectual. Esses são os verdadeiros interesses, né, que a gente deve ter. E nós vamos começando a alimentar isso no contato com aquelas pessoas que estão mais necessitadas. Nessa alimentação da alma, é exatamente isso que acontece. Nós vamos nutrindo o espírito. Nós vamos fortalecendo o espírito. Quando fortalecemos o espírito, o corpo físico obedece. Porque quem manda no corpo, aliás, quem manda no nosso planeta é o espírito, né? Então, quando nós fortalecemos a nossa essência, o corpo físico obedece, né? Ou começamos a ter uma consciência de que aquela dificuldade da saúde, né, aquela dificuldade pela qual nós estamos passando, não é tão difícil assim, que nós podemos superar, que nós podemos ter lições daquilo ali, que nós podemos ganhar um pouco mais de desenvolvimento espiritual dentro daquela experiência pelo qual nós estamos passando. Quando o espírito se fortalece, o corpo físico vai se fortalecer também. Então, a necessidade da autodoação, né, da gente se entregar para um trabalho caritativo, seja ele dentro de um centro espírita, dentro de uma casa que proporcione isso, ou seja, no dia a dia, né? Uma vez eu estava falando sobre caridade e tal, e aí, no final de uma palestra, um cidadão chegou assim e falou para mim: poxa, pois é, os espíritas são tão caridosos, mas para eu conseguir uma carona daqui para a Orla é uma dificuldade danada, né? Então, assim, às vezes a gente quer fazer uma obra enorme de caridade, tem gente que está se achando aí, né? Se encontrando nessa. Às vezes a gente pensa que para a gente exercitar a caridade, a gente precisa fazer uma obra enorme. Claro, participar de uma obra como essa aqui é fantástico, mas e as caridades do dia a dia, né? E ouvir o outro que está com problema, né? Tentar se colocar no lugar do outro, isso é importante, é um exercício de maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual vai fazer bem à nossa saúde.
Alguns estudiosos, eu tenho lido por aí, que alguns estudiosos estão ligando a prática do bem à saúde e trazendo informações mais relacionadas a questões hormonais, por exemplo. Quando eles dizem, né, quando a gente pratica o bem, os hormônios são liberados e que faz com que o corpo funcione melhor, mais prazeroso, né? Mais ou menos como funciona também quando a gente pratica um exercício físico. Isso é importante também, né? Ou seja, a ciência já está percebendo isso na prática do bem, né? Na prática da caridade, na prática de uma meditação, na prática de uma oração. Essas coisas levam o organismo, de uma forma prática, a uma espécie de autocura, né? Mas eu vou além disso nessa reflexão. Acredito que o exercício da caridade é algo fundamental para o ser humano. Primeiro, assim, que quando você pensa numa caridade, quando você pensa em ajudar alguém, você não está sozinho. Os espíritos, os bons espíritos, estão junto de você. Só a presença dos bons espíritos já ajuda a você ter uma melhor qualidade de vida e te ajuda nas suas dificuldades do dia a dia. Então, se você pensar, se você chegar e conversar com uma pessoa, falar, fulano, vamos fazer uma vaquinha aqui para ajudar ciclano, só isso, você já está entrando em contato, fazendo a sintonia com bons espíritos. A sintonia com os bons espíritos, e que é algo que a gente deve sempre buscar nas nossas orações, nos nossos momentos de reflexão, de contemplação, a sintonia é algo importantíssimo, porque nós começamos a criar uma atmosfera propícia à boa saúde, né? Propícia a bons pensamentos. Porque, mais uma vez, quem adoece primeiro é o espírito. E o espírito adoece o corpo físico. Mas eu já nasci com um problema de saúde. Bom, mas pode ter respostas a esse problema em outras vidas também, né? Nós já somos seres velhos, né? Então, o que nós trazemos para cá, seja coisas boas ou negativas, nós também já conquistamos isso ou subtraímos isso em outras vidas também. Não podemos apenas olhar para o aqui e o agora. Mas como eu disse mais uma vez, a questão não é a saúde, às vezes a nossa dificuldade, a nossa deficiência. A questão é como nós lidamos com aquilo. A gente fala muito, eu ouço muito no meio espírita a gente falar de karma, né? Porque isso aqui é meu karma e tal, esse aqui é o meu karma. Eu estava lendo hoje no livro dos Espíritos, e os Espíritos dizem claramente, olha, as provas somos nós que escolhemos, né? A prova somos. Então, como é que é um karma, salvo algumas questões de ajustes do passado, né? Mas como é que a gente vai reclamar da vida se aquilo ali fomos nós que escolhemos? Poxa, mas eu escolhi sofrer nesse negócio? Às vezes sim, porque é uma prova mais difícil e a gente, se souber tirar lição daquela prova, nós conseguimos pontos importantes para o nosso crescimento espiritual. Mesma coisa que um atleta vai fazer uma corrida de, sei lá, maratona, que são 40 e poucos quilômetros, né? Para mim é um sofrimento, não consigo correr nem 4, quanto mais 40 e tantos quilômetros, né? Mas as pessoas que querem ter um bom condicionamento físico sofrem também, mas elas aprendem com aquela trajetória, né? Então, quando às vezes a gente não se lembra por que a gente escolheu aquilo ali, né? Nós mergulhamos no mundo da matéria e dentro dessa viagem ao redor do nosso ego, a gente acaba se perdendo da nossa vaidade, das coisas materiais, do aqui e agora, né? Por isso, a vida de vez em quando nos chama atenção. Como é que a vida nos chama atenção, né? Às vezes através de uma doença, né? Às vezes a gente para, né, para pensar, para refletir, a gente procura um médico, a gente procura uma ajuda e a gente procura um centro espírita, né? Eu sei que muitas pessoas vêm para o centro espírita por causa de dor, por causa do sofrimento.
seja ela moral ou física. O ideal é que a gente estivesse sempre no centro espírita. Eu me lembro que às vezes eu falo, se eu vou para o centro espírita, tem gente que não sabe que eu sou espírita, né, há muito tempo. Pergunto, por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, né? Eu sou trabalhador do espiritismo, adoro o espiritismo, né? Mas não aconteceu nada não, né? Hoje mesmo eu estava no trabalho, um amigo nosso, gozador, falou para uma outra pessoa que não me conhece, e falou comigo assim, só que quando é a sua próxima palestra? Eu falei, é hoje, às 17 horas. Aí ele falou, viu? A palestra dele às 17 horas, você que não acredita em nada dessas coisas, você tem que ir lá ver ele falar. Aí eu disse assim, não se preocupa não, porque eu também não acreditava. Então, pode ir e tal, né? Mas assim, às vezes a gente fica esperando as coisas acontecerem, né, para tomar uma atitude. E trabalhar o espírito o tempo todo é uma espécie de ginástica espiritual, né? Quando chega o desafio, porque chegam, né, a gente não está aqui, eu costumo dizer assim, a gente não está aqui nem num parque de diversões, né, nem num lugar de sofrimento, né, nem numa prisão. Nós estamos aqui numa grande escola que se chama Planeta Terra e estamos aqui para aprender. Então, temos horas que a gente está estudando, horas que a gente está se dedicando, tudo bem, horas que a gente está se divertindo, o recreio, né? Mas tem horas que a gente tem que aprender, a hora da lição, né? Do aprendizado. Para quem não está preparado, né? É aquela história, um aluno que vai fazer uma prova, que não estudou nada, ai meu Deus do céu, que prova horrível, difícil. Aí o que o aluno faz? Ele xinga o professor, né? Então, quando nós não estamos preparados espiritualmente, somos mais ou menos assim, ai que prova horrível, que desgraça, né, aconteceu. Aí xinga o professor às vezes, que é Deus, né? Como se ele tivesse alguma culpa. Então, essa preparação espiritual, né, se passa pelo exercício da caridade. E as pessoas precisam entender que é importante qualquer tipo dessas caridades que eu estou dizendo. Às vezes a gente pensa que não faz efeito, faz muito. Uma vez eu participava de um grupo de distribuição, eu acho que eu já contei aqui isso uma vez, participava de um grupo de distribuição de sopa, né, na rua, leite, pão, essas coisas para as pessoas que moravam nas ruas. Aí uma vez eu cheguei até um cidadão, e ele, muito comovido, um morador de rua, me agradeceu e agradeceu ao grupo emocionado. Muito obrigado por isso que vocês fazem aqui com a gente e tal. Aí eu disse, pô, meu amigo, é apenas um pão, um pedaço de pão, um copo de leite. Aí ele falou, não. Eu não estou agradecendo pela comida não, porque comida a gente arruma. A gente pede aqui no açougue não, né? Mas pede na padaria, pede no supermercado, pega aqui, pega ali. A gente consegue, a gente não vivendo na cidade não morre de fome, não. Eu estou agradecendo pela atenção de vocês, né? Porque a gente é tratado como lixo da sociedade. Então, uma atenção, né? A gente dá uma atenção para uma pessoa é algo importantíssimo, né? Eu vi uma história recente de um filósofo, um professor de filosofia, eu não me lembro se é em São Paulo ou Brasília, que ele viveu é um estudante, né? Ou era um mestrado dele, uma teoria de mestrado, doutorado. Ele viveu durante 2 anos como lixeiro, gari, pessoa de trabalho desse tipo, assim, né? Ele falou que as pessoas enxergavam ele, não enxergavam, pior é isso, nem enxergavam ele, né? Ele estudava durante o dia e à noite, parece que ele trabalhava. Os companheiros dele sabiam, né? Que era um trabalho que ele estava fazendo. Então ele falou que as pessoas nem enxergam, nem vê a pessoa que está ali trabalhando, né? Que trabalha pela limpeza da cidade, de um prédio, de uma escola. Então é importante, quando a gente olha para uma pessoa desse tipo, né, e a gente pergunta, meu irmão, qual é o seu problema? O que está acontecendo? Posso lhe ajudar? Quando a gente faz isso de coração, nós estamos, de uma certa maneira, contribuindo para aquela pessoa muito mais do que a gente poderia imaginar, às vezes. E isso todo mundo pode fazer. A gente sair do nosso quadrado, né? Tem o negócio de cada um no seu quadrado.
a gente sair do nosso quadrado, a gente sair da nossa zona de conforto e ir até o encontro do outro, porque a verdadeira caridade é essa, é saída até o outro. E quando a gente vai até o outro, a gente vê que os nossos problemas não são tão grandes assim, que a nossa saúde não é tão grande assim. A gente começa a se fortalecer, sai um pouco um pouco da defesa, né? Um pouco do medo, né? Do coitadinho de mim, né? E a gente começa a perceber que a vida é muito maior do que isso, né? E a vida só faz sentido com o outro, porque é no outro que a gente vai é com o outro que a gente vai crescer. Por isso que a dica de Jesus é essa, né? Ame o outro como a si mesmo, né? E a Deus sobre todas as coisas. Amar o outro, ter esse cuidado com o próximo, é algo que vai permitir você a ter uma saúde mais plena, porque a saúde começa no espírito. Quando nós estamos bem com a gente mesmo, quando a gente pensa na plenitude, quando a gente vibra no amor, na caridade, a gente gera um campo de energia fluídica em torno do nosso perispírito, que ou cura muitas doenças, ou nem deixa que outras entrem na nossa vida, né? Então, quando ao contrário, a gente quer proteger o que não consegue se proteger, porque o orgulho, né, o ego, ele pode ser facilmente atingido, né? A essência é difícil você atingir, né? Mas o ego é muito fácil. Sócrates é horrível com aquele óculos lá dele, né? Aí pronto, né? Aí você já se sente atingido, né? E você, quando você se sente atingido, você gera uma energia dentro ainda do corpo psicossomático, né, que a gente chama de perispírito. Essa energia se condensa em centros de força e atacam órgãos importantes para o corpo físico. O que é interessante? A gente não permitir que isso aconteça, né? Quanto mais... não é fácil, né? Mas assim, não é porque não é fácil que a gente não vai tentar, né? Não é porque não é fácil que a gente não vai conseguir. A gente pode conseguir, a gente precisa conseguir. É claro que quanto mais a gente tiver informação aí, para você estar aí, a Universidade Livre do Espírito, quanto mais tivermos informação, quanto mais tivermos um treino, aí está um treino da caridade, aí está a Fundação Harmonia, por exemplo, aqui para vocês se engajarem em algum evento aí caritativo. Não consegui, pede para a Mabel, né? Vai lá, Mabel, eu quero trabalhar aqui. Adenal, eu quero trabalhar. Cristiane, né? Conseguir alguma atividade aqui dentro. Ou também, né? Não é nem ou, mas também, fazer essa prática no dia a dia, né? Às vezes ver aquela pessoa que precisa de mais atenção e mais carinho e perguntar: eu posso ajudar em alguma coisa? O que está acontecendo? Não precisa se preocupar com dinheiro não, né? Porque dinheiro não está difícil para todo mundo. Mas a maioria das pessoas precisam de atenção, né? Precisa de uma palavra amiga, de um conforto, de uma solidariedade, né? Isso vai fazer com que o outro se sinta bem e a gente se sente bem também pelo esse exercício do espírito, né? Sair da preocupação do dia a dia, sair desse mundo egocêntrico e ir para um mundo mais altruísta, né? Onde a verdade está na essência de cada um. E essa essência de cada um faz com que a gente entenda mais a verdade do universo, que é a verdade divina, né? Quando a gente não vai conseguir encontrar Deus dentro do nosso mundo que gira em torno de nós. A gente vai encontrar Deus quando a gente se liberta disso aqui e faz uma viagem interior, né? É nessa viagem interior que a gente
que a gente vai conseguir ter esse contato com a essência divina, né? Que a gente chama de Deus, né? Com essa essência divina que todos nós temos. Todos nós temos essa capacidade e essa possibilidade de sermos mais felizes, de buscarmos uma melhor qualidade de vida, né? De sairmos das questões egocêntricas, de irmos para questões mais profundas do ser humano. Essas questões mais profundas, elas estão ligadas ao próximo, né? Porque é no próximo que a gente vai funcionar como um espelho, né? Para as questões nossas também, né? Às vezes eu vejo uma pessoa dizendo assim, fulano é assim, fulano é assado, fulano é dessa maneira, fulano é de outra. Na maioria das vezes aquela pessoa está também fazendo quase que uma autoanálise, porque é no outro que ela vai se enxergando, né? Uma amiga minha também uma vez me procurou e falou, só que eu não gosto, sabe do quê? Eu falei, o quê? De pessoa fofoqueira, né? Aí eu, é mesmo, fulano? Eu não gosto de pessoa fofoqueira. Aí eu falava assim, não, mas fofoca realmente é um problema sério, né? Ela é. Inclusive, fulana de tal, ela falou aquilo e outro, de outra fulana, eu acho elas ela uma fofoqueira danada e tal. E outra fulana também falou isso e tal. E eu disse, fulano, e você, meu amigo, você está fazendo o que agora? Macaco não olha para o rabo, né? Então, quando a gente começa a se incomodar muito com a atitude, a postura do outro, né? Não é que a gente deva achar tudo que o outro faz de negativo correto, né? Mas quando aquilo incomoda muito, né, como diz um amigo meu, incomodou, doeu, leva para casa que é seu, né? Então, se incomodou demais a atitude do outro, mexeu com alguma coisa aqui dentro, né? E o exercício da caridade é também o perdão, né? Perdoar o próximo é um exercício de caridade. E é um exercício fantástico, porque quando a gente perdoa, e perdoar de verdade, né, a gente se liberta. O perdão, ele beneficia muito mais aquele que perdoa do que aquele que é perdoado. Porque às vezes o cidadão, às vezes não sabe nem que você está com raiva dele. Fez alguma coisa, nem está aí para você, né? Nem sabe o que aconteceu. E aí você está nutrindo assim, não vou dizer um ódio, mas uma antipatia plus, né? Hiper, mega, é quase um ódio, né? Mas para a gente não dizer que é ódio, uma antipatia. E o cidadão não passou por você, ele passou por você, ele estava sem óculos, não viu você, não falou com você lá no shopping, e aí você, fulano é antipático, não falou comigo e tal, não sei o quê. E aí quando você perdoa, aí você fala, meu irmão, eu te perdoei. Mas eu nem sabia que você tinha alguma coisa contra mim, né? Você é que se liberta. Você liberta de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, venenos da alma, do perispírito e do corpo físico, né? Como eu já disse, essas coisas envenenam a alma, envenenam o perispírito e podem envenenar o corpo físico. Então, o perdão é a caridade num nível mais alto, né? Ou no nível especial, vamos dizer assim. Não diria no nível mais alto, mas no nível especial, porque você começa a perceber que as pessoas, elas não vão pensar sempre como você não é o centro do universo, e perdoar o próximo é uma atitude que vai fazer bem muito mais a você. Você vai deixar de ter aquele peso emocional contra alguém do que o outro que você perdoou. Então, não é à toa que é uma dica, né, do cristianismo, né, do evangelho, perdoar o próximo. Aliás, os espíritos, quando foram perguntados no livro dos Espíritos, item 886, o que é a caridade aos olhos de Jesus, os espíritos disseram para Kardec: caridade é a benevolência com todos e
o perdão para as pessoas, né? Então, a benevolência com todas as pessoas, né? O aceitar daquelas pessoas que cometeram alguma coisa contra você, e o perdão. O perdão, e isso foi que Jesus colocou para a gente, né? O perdão vai fazer com que a gente se liberte de muita coisa e tenha uma vida mais plena, mais saudável e mais feliz. Eu agradeço vocês, muito obrigado, e que vocês tenham uma ótima semana e uma vida de paz, saúde e realizações. Obrigado.